O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Comentou, Carol, que durante a gestação em si, ela pode prejudicar, né, agravar algumas coisas que a mãe já tem. Quais seriam algumas coisas que essa gravidez poderia prejudicar já nos dentes da mãe? Existe essa relação e por isso a gente precisa ficar mais de olho, né? Precisa ter um acompanhamento melhor? Sim. Em relação à prevenção, principalmente. Por quê? Porque a gestação em si, ela causa sangramentos gengivais. É muito comum que isso venha acontecer durante a gestação. Às vezes na gengiva da boca toda, às vezes em alguns pontos específicos. Então, começou a sangrar um lugar que não sangrava antes. A gestação pode levar a isso. Por isso é importante essas limpezas preventivas. Porém, algo que a gente ouve muito popularmente falando, né? Na minha gestação acabei perdendo 2 dentes. Meu dente ficou mais fraco. Isso é mito. O dente, ele não se torna mais frágil na gestação. O que altera? Bom, a dieta da mãe altera, então vão ter algumas alterações bucais em referentes a isso, o que pode favorecer o desenvolvimento de cárie e, como eu falei, o sangramento gengival, tá? Mas tornar o dente mais fraco pela gestação é mito, isso realmente não existe, tá? Porém, essa questão, a maior questão é o sangramento e aumentar lesões de cárie pela mudança da microbiota da mãe, das bactérias, pela questão da mudança de dieta, principalmente. Né? E a gente sabe que é um período que vai, às vezes, ter uma mudança de dieta, a mãe vai comer algumas coisas diferentes. Completamente, exatamente. Legal. Começa a comer mais vezes durante o dia, e às vezes não é aquela dieta tão saudável, vamos dizer, né? Mãe tem um docinho a mais aqui, né? Um docinho ali. Exatamente. E isso durante o dia, em horários mais desregrados, vamos dizer, isso pode favorecer o desenvolvimento de lesões de cárie. Então, é algo que a gente fica bem mais atento durante a gestação. Sim, e eu acho que, como você disse, né, a mãe ter esse acompanhamento durante a gestação, criar esses hábitos, às vezes, né, melhorar ou criar hábitos mais saudáveis, né, em relação à saúde bucal, vai ser ótimo porque vai acabar refletindo depois na criança, né? A criança também vai entrar nessa família já, onde todo mundo tá mais ligado e preocupado em cuidar dos dentes. Acho que isso que é importante. O exemplo, né, que essa mãe vai dar. Reflete muito. Eu costumo dizer para as mães, né, que eu acompanho, que a criança ela é uma esponja. Então, tudo que ela vê a gente fazendo, ela vai querer fazer também, né? O espelho que você comentou, né? Bem isso. Então, é super importante que esse cuidado aumente ainda mais durante a gestação para que isso possa ser passado para a criança futuramente. Sim, muito interessante. E aí, Carol, a gente passa, né, dessa mãe, então, que fez esse acompanhamento, talvez foi fez um pré-natal odontológico, e aí o bebê chega em casa, né? Então, um mundo de novidades com o bebê. E claro, a primeira coisa, a gente sabe, o bebê ainda vai, né? Ele vai nascer sem os dentinhos, esse é um processo. Mas como que em casa a gente sabe que a gente não precisa cuidar só da boca do bebê quando os dentes chegarem, a gente precisa fazer isso antes, né? E aí acho que é uma dúvida comum, né? É quando que os pais têm que começar a cuidar da boca do bebê? É limpar só a boca? É desde que nasce? É depois de cada mamada? Como são esses principais cuidados antes dos dentinhos chegarem? Essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo, né, diariamente. Então, a gente tem estudos muito recentes sobre isso, que é bem interessante, né? Que algumas coisas mudaram de pouco tempo para cá. Até poucos anos atrás, era indicado que até depois de cada mamada passasse uma gaze sobre o rebordo gengival, né? Quando a criança ainda não tem dente, ou então uma fraldinha de pano, aquelas fraldinhas de boca, que se passasse aquilo com água. Algumas vezes, alguns até indicavam com soro, mas geralmente era com água, né? E essa era a indicação. Hoje em dia, o que os estudos têm mostrado para a gente? Que não existe um benefício com isso.
Por quê? Porque o leite ele vai trazer fatores positivos para a criança que vão parar sobre esse rebordo. E se toda vez a gente passa uma gaze ou uma fralda umedecida, a gente vai remover aquilo que é positivo para a imunidade da criança. Olha. Então, não existe mais essa indicação. Qual que é a indicação hoje em dia? Então, eu não devo nenhuma vez fazer a limpeza? Não, não é isso. Mesmo porque às vezes começa, a mãe reclama, né? Isso eu percebo com frequência da minha mãe falar, mas ficou parado, tem um cheirinho um pouquinho mais forte. Não tem dente, é claro que não tem aquele mau hálito, mas fica um cheirinho, né? De leite mesmo. Sim. Então, pode utilizar, sim, uma gaze, uma fralda umedecida. Porém, eu não indico que use mais de 2 vezes na semana. Só para tirar realmente aquele que é desagradável, na verdade, para a mãe. Quem mais se incomoda são os pais, né? E tudo. Mas a criança em si, claro, não vai sentir nenhum incômodo disso. E só vai trazer benefícios a gente não limpar. Então, a recomendação atual é não limpar, né? Isso é algo muito recente. É algo muito novo, né? E assim, é interessante a gente mostrar, né, que conforme a gente vai estudando mais, algumas recomendações vão mudando. Acho que isso é importante. Mudam e mudam bastante. A gente não pode parar nunca, né? Senão a gente se perde. Exato. Então, acho que é por isso que é muito importante, né? Algo que a gente quer trazer também aqui para vocês que assistem, né, a gente. Como assim? Não é porque há 10 anos atrás a gente fazia de um jeito que agora a gente vai continuar fazendo igual. Legal, né, de a gente estudar, e achei muito interessante você trazer, né, o quanto o leite materno também é importante, né? Não só como alimento para esse bebê, para esse vínculo mãe-bebê, mas até mesmo quando ele fica na boca, né, do bebê. Acho isso muito interessante e muito bonito em relação à amamentação, né? Muito. Isso sem falar, né, de toda a questão de crescimento facial, que a amamentação também favorece, né? Porque toda criança nasce com o queixinho para trás, para favorecer na hora do parto. E como que ele vai vir para frente? É na ordenha da amamentação, né? Trazendo o queixinho para frente, a amamentação materna, né? A amamentação materna que não tem nada igual que vá substituir, né? Existe casos que não tem como e acabam usando uma mamadeira, uma colher dosadora, mas assim, nada como a amamentação materna para o crescimento facial, tanto de músculos que se usa na amamentação materna comparado com a mamadeira, é uma questão de 5 músculos na mamadeira para mais de 20 músculos quando a gente faz a amamentação materna. Olha que diferença, então, né? Um crescimento facial é muito favorecido pela amamentação materna. E todo o desenvolvimento da própria boca, né, Carol? Depois, essa criança ter um bom desenvolvimento dos dentinhos e de mastigação, tudo isso é importante. Só traz fatores positivos a amamentação materna em relação. Isso, claro, como eu disse, sem falar de toda a questão nutricional, psicológica, falando só de crescimento facial. Sim. E dessa questão de fatores que vão favorecer a imunidade que param no rebordo gengival da criança, né? Então, é só coisa positiva. São só benefícios, né? É importante a gente sempre trazer esses benefícios, né? Mesmo quando a gente sabe que é um processo difícil, né? Ele não é fácil, a amamentação não é algo simples, mas os benefícios são muito grandes, né? Então, vale a pena insistir um pouquinho, procurar ajuda, né? Exatamente, vale muito a pena. Não é fácil, mas é possível. Então tem que persistir, né? Persistir e acreditar que vai dar certo. Exato. E a gente já recomenda, né, para vocês, se vocês que nos assistem têm dúvidas, é um processo difícil, é buscar ajuda com o pediatra, falar. Existem muitos profissionais hoje em dia que podem ajudar, né? E vão ajudar a mãe e o bebê a caminharem juntos nesse processo. Então, isso é importante também.